E aí, eu vim aqui mostrar para vocês e falar para vocês de um silêncio de vozes. Quais são os silêncios de vozes que nós devemos e podemos tirar em meio ao caos, em meio ao que nós estamos fazendo todos os dias? Venho agora de uma semana de jejum, além do jejum espiritual, alimento essa semana variados. Eu vim falar para vocês aqui como que foi a experiência de ficar uma semana sem entrar em redes sociais, Instagram, TikTok, para poder assistir vídeos, para poder publicar stories, como que foi sem acompanhar status de pessoas no WhatsApp, como que foi ficar sem acompanhar o story de várias pessoas e também de publicar vários conteúdos, de falar sobre finanças, sobre educação financeira, sobre casais, sobre relacionamentos, sobre posicionamento masculino. Alguns de nós precisam sempre ter essa desconexão com o mundo. Você se desconectar, você silenciar algumas vozes para você entender o que Deus quer para você. É como se fosse um detox. Nós acabamos que consumimos todos os dias coisas que muitas vezes não fazem parte do nosso dia a dia. Na internet, no Instagram, no TikTok, coisas que roubam a nossa intelectualidade, roubam o nosso pensamento, roubam o nosso tempo no dia a dia. Então, essa semana eu me dediquei a outras coisas na hora que deu vontade de ver a internet, a rede social. A única coisa que eu acabei consumindo nesse jejum foi simplesmente consumir conteúdos relacionados a crescimento espiritual no YouTube. Então, o YouTube essa semana não serviu para não serviu essa semana para poder descontrair. E Netflix, só uma série onde está falando das mulheres do reino. E nós temos que identificar o que está atrasando na nossa vida. Qual é o dia que você tem uma ressignificação da sua mente? Qual é o dia que acontece na sua vida que você para pensar no que você está fazendo, na onde está indo o seu tempo, onde você está gastando o seu tempo o dia inteiro? Às vezes você está no trabalho, mas muitas vezes onde você não está no trabalho, o que você está fazendo no seu momento de descontração? Eu falo por mim mesmo, muitas vezes o WhatsApp, status de pessoas, você às vezes entrando no Instagram, mesmo que seja conteúdos produtivos, que não seja coisa que você fica ali viajando, você acaba passando horas no seu celular, perdendo tempo onde você poderia estar aproveitando esse tempo para construir alguma outra coisa na sua vida. Um momento para ler um livro, um momento para fazer alguma outra coisa, uma atividade física, e você simplesmente às vezes para esse tempo e não tem noção de que esse tempo seu que você fica viajando no celular, esse tempo ele acaba passando para outro lado da moeda e você nunca mais terá ele de volta. Então o que eu fiz essa semana que deu para modificar o pensamento? Essa semana eu tive uma leitura bíblica, onde terminei Zacarias, onde eu estava lendo, fui para Josué e encerrei o capítulo inteiro de Josué, onde Josué mostra várias coisas que às vezes, uma coisa que eu achei muito intrigante, que muitas pessoas não sabem, né? Todo mundo sabe que Moisés abriu o Mar Vermelho, mas poucas pessoas sabem que Josué, junto com Deus, abriu o Rio Jordão para as pessoas passarem para tomar uma terra. Então ele cruzou o Rio Jordão, a mesma coisa que Josué fez, e levantaram um muro uma estatueta de pedras, com pedras tiradas daquele rio onde passou a Arca da Aliança, no meio do Rio Jordão, para usar de lembrete para as pessoas, e essas pedras estão lá próximas até hoje. E a gente não entende como que a vida da gente
pode ser diferente quando a gente faz um detox de rede social, um detox de coisas que estão tomando o nosso tempo. Então eu tive essa experiência de terminar o capítulo de Josué em uma semana sem olhar a rede social, no meu jejum espiritual. Tive também a leitura de Apocalipse, fiz a leitura de Apocalipse e vou fazer de novo, confesso que tem muitas coisas intrigantes, mas o que eu quero passar para vocês? Jejum, gente, espiritual, jejum que você faz para poder simplesmente ter uma conexão com Deus, para ter mais intimidade. Esse jejum, ele é feito de uma maneira específica, sabe como que é? O seu jejum, as suas regras, é assim que tem que ser feito. O jejum, ele vem de uma forma que você define o que você vai fazer. Não existe regra para fazer jejum, não existe acompanhar alguns princípios. O que a gente pode fazer é falar para algumas pessoas que o jejum ele não é uma barganha. O jejum ele não é uma moeda de troca. Então o que nós precisamos hoje para ter um jejum? Eu mesmo fiz um jejum para ter direcionamento espiritual, para saber o que nós estamos fazendo no dia a dia. Então eu falei, segunda-feira, passar a segunda inteira sem alimento, a terça-feira também vou alimentar na terça-feira só depois das 6 horas da tarde. Jejum, a gente vai colocando, eu vou fazer um jejum de café, 12 horas ou 24 horas ou uma semana. Aí eu coloquei uma semana sem rede social, para falar a verdade, esse jejum da rede social, em 2 anos eu acho que foi a primeira vez que eu fiz, de uma semana sem entrar. Eu tenho um aplicativo onde eu consigo pegar os vídeos, que chama Opus Click, e de lá, pelo site no computador, eu consigo postar. Postei a semana inteira no YouTube e no TikTok. Não postei no Instagram, mas eu postei no YouTube e TikTok. Mas eu não entrei nas redes sociais em momento algum. Às vezes, quando deu alguma notificação de comentários nos vídeos, eu consigo acompanhar comentário do YouTube através do aplicativo que ele tem mesmo. Só que o que eu quero te dizer com isso? O que eu ganhei com isso, fazendo um jejum de dias sem entrar na rede social? A gente ganha tempo, gente. Essa é a verdade. Nós ganhamos tempo. Por quê? O tempo hoje ele é precioso. E você tem que saber aproveitar seu tempo. Às vezes seu tempo com a sua família, seu tempo com as pessoas da sua casa, com seu cônjuge, eu com minha esposa. Então, nós, em vez de estarmos nesse momento, num jejum só espiritual ali, somente com o alimento, eu também preferi colocar esse jejum de rede social. Eu acho que é o momento da gente silenciar algumas vozes. Quais são as vozes que estão falando mais adiante com você? Que está te dando mais ênfase hoje em dia? Quem que você mais escuta? O que você mais faz? O meu celular tem aqui, o iPhone, ele tem um aplicativo, ele mostra no que você ficou conectado em mais tempo. E por incrível que pareça, nessa semana, um dos aplicativos que eu mais abri foi o aplicativo do Zoom, onde eu estava acompanhando aulas. E nessas aulas sobre financeiro, sobre espiritualidade, essas aulas foi onde eu fiquei mais conectado durante a semana inteira e todos os dias também. Em segundo lugar, o WhatsApp, que ainda utilizo o WhatsApp para trabalhar. Mas sem acompanhar status de ninguém, sem postar nenhum story. E olha, eu digo para vocês, um cara que estava postando status todos os dias, é muito difícil ficar sem postar um status. Principalmente quando você está fazendo um jejum espiritual e você fica debilitado e você quer compartilhar aquilo com os outros. Mas o Senhor sempre fala assim no meu coração, isso é para você ou é para os outros? Então, nós precisamos entender que o nosso jejum espiritual, ele não é para ser uma conversa, você tá ali, eu estou fazendo jejum, avisar as pessoas e fazer um volume. Isso a gente faz sozinho e a gente um combinado com Deus. Muitas vezes o jejum nosso, às vezes nem a esposa dentro de casa está sabendo como que está funcionando direito. E às vezes minha esposa faz e eu simplesmente sei que ela está de jejum. Mas o propósito no final é você e Deus. Todos nós temos esse propósito. Todos nós podemos fazer jejum. Mas para que jejum, Anderson? Por que eu vou fazer um jejum? Por que eu faria um jejum? Para ter intimidade com Cristo. Jejum ele não é feito para você passar em prova de vestibular. Jejum ele não é feito para você simplesmente ter uma direção de Deus ali para fazer como barganha.
Tem gente que troca o jejum. Ó, eu vou ficar 3 dias sem comer, mas eu quero isso, isso e isso. O jejum não é para isso. O jejum simplesmente é para você ter uma conexão espiritual com Deus. E através dessa conexão, essa intimidade, que eu faço jejum para ter intimidade com Deus, através dessa intimidade, o Senhor pode me dar direcionamento, posicionamento sobre algumas coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, para que coisa melhor a gente fazer um jejum para ter conexão com Deus? Não existe coisa melhor. E isso que eu vi que é um pouco de atraso é nós ficarmos em redes sociais. Por isso que eu preferi tirar exatamente o YouTube, as redes sociais que sirvam de entretenimento, principalmente Instagram e TikTok. Reels, então, do YouTube, meu Deus, a gente se deixar, a gente se perde ali. Então, o que eu quero passar para você, gente? Que você que está aí assistindo, saiba que é muito importante para você ter um direcionamento de Deus na sua vida, é você simplesmente estar junto com Ele em todos os momentos. E para você ter uma fortificação com Cristo, você precisa de fazer 3 coisas. Como eu vou escutar Cristo? Leitura da palavra, jejum e oração. Essas 3 coisas vão te fortalecer em decisões que você tem que tomar, em coisas que você tem que fazer relacionadas à sua vida. Porque existe uma pessoa para você pedir a sua opinião, que sabe do seu passado, sabe de você desde você antes de nascer, sabe de você no seu presente, sabe de você no seu futuro, que é Deus. Então, não tem uma pessoa melhor para você pedir opinião do que para ela. Já viu casado pedindo opinião para solteiro? Não funciona. Você já viu um cara que quer mexer com finanças e pedir um conselho para quem não construiu nada? Também não funciona. Então, você tem que saber que a melhor pessoa para você tomar as suas próprias decisões, para te ajudar a tomar essas decisões, é Deus, porque Ele sabe do seu futuro. Muitas vezes você está querendo fazer um curso, você está querendo trocar de cidade, está querendo ir para outro lugar, está querendo acertar uma proposta de emprego, mas se você aceitar essa proposta, você às vezes está sendo desobediente com a graça do Senhor, porque às vezes Ele nem aquilo Ele planejou para você. E os sonhos de Deus são muito melhores do que o nosso. E até mais, um abraço para você. Se esse vídeo fez diferença para você, deixa um like, dá um alô. Eu sou Anderson Viana nas minhas redes sociais. Eu sou Anderson Viana no TikTok, YouTube e Instagram. Um abraço e até a próxima.